Capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, por nós estamos na casa de Deus. Esse dia tão especial. Jesus já falou tanto com a gente, mas tem mais uma palavra antes da ceia ainda, em nome do Senhor. Glória a Deus. Gálatas 6, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amém, irmãos? Pode se sentar então? Irmãos, nós temos aqui nessa palavra duas coisas para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, que nós, quando nós nos convertemos, nós passamos a fazer uma plantação na terra de Deus. Só que a terra de Deus é diferente da terra natural que Ele nos deu para plantar. Quem planta aqui na terra, ele sabe, por exemplo, o período da chuva, quando ele tem que plantar determinada cultura, quanto tempo vai levar para ele fazer aquela colheita. Agora, na terra de Deus, irmãos, é a seu tempo. A seu tempo. Ou seja, esse a seu tempo é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Não adianta nós recebermos uma promessa de Deus e a gente colocar tempo para ela se realizar. Quem vai colocar o tempo é Deus. Não somos nós, irmãos. Não somos nós. E às vezes nós recebemos aquela promessa, estamos plantando na terra de Deus. O que é plantar na terra de Deus? É a obediência, é a fé, é a adoração, é você servir a Deus, é você estar participando da ceia, porque quando você está participando da ceia, você está dando testemunho para o mundo físico e para o mundo espiritual, que você prefere comer o pão e beber o sangue de Jesus, do que você comer os manjares do mundo. É um testemunho público que você está dando, que Jesus falou, fazer isso em memória de mim. Então nós estamos dando um testemunho público, que nós estamos recusando os manjares do mundo, para comer o corpo de Cristo, beber o seu sangue, ou seja, estamos crendo no seu sacrifício, que só através dele a gente é salvo. Porque, irmãos, a gente não pode transformar nossa vida com Deus num legalismo. Nós não vamos chegar diante de Deus e vamos bater assim a mão no nosso peito e falar: Senhor, eu estou aqui porque eu não perdi nenhum culto. Estou aqui porque eu conheço a Bíblia do início ao fim. Ah, é por causa disso que você está aqui? Então você sai. Sabe por quê, irmão? Se fosse isso, Jesus não ia morrer na cruz. Então a salvação é só pela cruz. O que nós fazemos para Deus é usufruir da presença dele. Se a gente vir à casa de Deus, ler a Bíblia com obrigação, a gente ainda não entendeu que isso é usufruir, não é obrigação, é privilégio, irmãos, é privilégio. Nós hoje, nós temos um privilégio que quanta gente na Coreia do Norte queria ter, quanta gente que lá se delicia com trechos da Bíblia que chega lá, no subterrâneo, por debaixo escondido e tal. A gente tem a Bíblia toda para ler, irmãos, a Bíblia toda. E muitas vezes a gente está deixando ela como amuleto no meio da estante ou jogada numa gaveta. Não, irmãos, nós temos que plantar, e a seu tempo a gente vai colher. E plantar é isso, é você estar lendo a palavra, é você estar meditando, é você estar orando. E às vezes a pessoa fala assim: meu Deus, eu estou plantando há tanto tempo, cadê aquela promessa? Cadê aquela tua bênção? Você está lendo a Bíblia? Então você vai saber que um dos homens que foram mais honrados na Bíblia, a ponto de ser chamado pai, foi Abraão, pai da fé. E por quê? Porque Deus chamou ele com 75 anos. Sai da tua terra e da tua parentela, que eu vou te multiplicar, eu vou fazer de você uma grande nação. E ele saiu de Ur dos Caldeus, onde é o Iraque hoje. E ele foi, não sabia nem para onde ia. E foi indo e chegou a Canaã. E o Senhor falou: essa terra eu vou te dar. E eu vou te multiplicar. Só que ele não tinha filho, irmãos. Ele não tinha filhos. Ele e Sara. E daí o que aconteceu? O tempo passou. Depois de 11 anos, cadê a promessa? Deus falou para ele: a tua descendência vai ser como o pó da terra.
Sai, outro tempo, passou para fortalecer a fé dele. Sai da tua tenda, olha para as estrelas, está vendo ela? Assim vai ser a tua descendência. Ou seja, Deus fortalecia a fé dele. Por quê? Assim como Deus fortalece a nossa. Às vezes a gente não está vendo nada, mas vem aquela palavra para fortalecer a gente com aquela palavra vai aguentar mais um pouco. E a gente vai assim caminhando. E Deus foi fortalecendo Abraão. Só que, irmãos, vai chegar também na nossa vida pessoas que vão trazer uma palavra contrária. E o que aconteceu? 75 anos ele recebeu a promessa. Passaram-se 11 anos e nada. Daí chegou Sara e falou para ele: olha, eu tenho uma proposta para você. Pega minha serva Agar, tenha relação com ela, você vai ter um filho, e esse filho vai ser como se fosse meu. Ou seja, na teoria, um costume daquela época, a qual não foi Deus que mandou, não foi Deus que criou, criado pelo homem esse costume, que se a pessoa tivesse um filho, a serva tivesse um filho ali da sua senhora, então teoricamente o filho seria da senhora, mas tudo na teoria. Quando ele ouviu aquilo, o que ele era para ter falado? Não, é eu e você. Deus falou que eu vou ter um filho com você. Com você, era para ele ter o quê? Repreendido. Mas ele ouviu isso, não consultou a Deus e tomou Agar como a sua concubina, e ela concebeu. Quando estava já grávida, já começou as intrigas com Sara. Ela já grávida, Sara chegou, ela está me desprezando, já começou o rolo aí. Ela foge, depois ela volta, e no fim ela tem o filho Ismael. Mas Deus, irmãos, tinha uma promessa com Abraão, ele teria um filho com Sara. E aí entra a misericórdia de Deus. Às vezes, na nossa espera, a gente comete deslizes, a gente comete falhas. Por quê? Porque a gente começa a ouvir outras pessoas dando outras sugestões, a gente não consulta Deus, pega o caminho mais fácil, mas depois o que acontece? Deus fala, não é nada disso. Só que, dependendo do que a pessoa fez, é claro que ela vai ter consequências, como Ismael gerou quem? Os árabes. Quem são os árabes? São o povo que odeia até hoje o Isaac. Quem é o Isaac? Os descendentes dos israelitas. Não é? A promessa se cumpriu em Isaac. Só que até hoje esses meio-irmãos, um quer destruir o outro. Não Israel quer destruir os árabes, mas os árabes quer destruir Israel. Bem, mas vamos voltar então, irmãos. Daí o que aconteceu? Vamos lá para Gênesis 17. Só para a gente ler o relato. Deus, ele viu esse erro que Abraão fez, mas Deus, ele é misericordioso. Ele poderia ter falado para Abraão: agora você errou, você falhou, acabou. Mas não, ele teve ainda misericórdia dele. E daí no capítulo 17, irmãos, versículo 16 e 17 diz assim: abençoá-la-ei, falando de Sara, e dela tirarei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, o rosto em terra, e riu-se, e disse consigo: a um homem de 100 anos nasceu um filho? Dará luz Sara com seus 90 anos. E depois, irmãos, versículo 19, Deus respondeu: de fato Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Irmãos, Abraão, ele é chamado pai da fé, mas ele não era um super-homem. Às vezes a gente lê a Bíblia e coloca os homens de Deus como super-homens. Não, ele teve o filho com Agar, mas ele seguiu ainda crendo que ele teria um filho com Sara. Deus falou que ele teria um filho com Sara. Mas quando ele já estava com 100 anos e Deus falou para ele: olha, você vai ter um filho com ela daqui a um ano. No versículo 31 diz que dali a um ano. Daí, meus irmãos, ele riu. Falou: eu estou em 100 anos, o senhor deve estar de brincadeira, eu tenho 100 anos, a minha mulher tem 90 e a gente vai ter filho? Irmãos, Deus é bem-humorado. Quando ele deu risada, Deus falou: é isso mesmo, você vai ter um filho, o nome dele vai ser Isaque. Sabe o que significa Isaque? Risada.
Isaac significa riso. Aqui você vê o bom humor de Deus. Porque Deus, ele poderia falar, você está rindo, então você não acredita, né? Então você não vai receber nada. Mas não, irmãos. Deus, ele conhece a nossa estrutura. E ele sabe que diante de algo tão assim grandioso, às vezes a gente ri achando que é impossível. Mas para Deus nada é impossível. E como eu disse, irmão, como eu disse que na plantação de Deus, a seu tempo a gente vai colher. Geralmente, Deus não fala quando é o tempo. Porque quando ele chamou Abraão, ele não falou assim, daqui a 25 anos você vai ter o filho com Isaac. Ele não falou, o filho com Sara, o Isaac, ele não falou. Mas quando faltava pouco, 1 ano, ele falou, daqui a 1 ano você vai ter um filho com ela. Geralmente, Deus, ele dá a promessa para fortalecer a sua fé na caminhada. A caminhada geralmente vai ser longa. Mas Deus é tão misericordioso que às vezes quando falta pouco ele chega e avisa, daqui a 1 semana é a tua vitória, daqui a 1 mês é a tua vitória, daqui a 6 meses é a tua vitória. E aí, irmãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que crer. Não adianta às vezes a gente fazer, muitas vezes, como Abraão fez, ele riu, sim, Deus teve a misericórdia na vida dele. Mas hoje a gente conhece mais que Abraão, porque Abraão, apesar de Deus falar com ele não tinha palavra. E nós temos a palavra. Nós conhecemos Jesus que ressuscitou. Abraão, ele só teve um pré-anúncio do Evangelho quando Deus falou para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi o prenúncio do Evangelho ali em Abraão. E aí, irmãos, você que tem promessa, eu que tenho promessa, creio que todos nós aqui temos promessas. Nós temos que pegar esses exemplos e ver o seguinte, nunca vai ser tarde demais para Deus. Para o homem era tarde. Quando chegou os anjos ali para Abraão, e também falou, confirmou a promessa, daqui a 1 ano Sara terá um filho. Sara estava ouvindo atrás da tenda e também deu risada. E o anjo falou, chama a Sara aqui, Sara, por que você deu risada? Não, eu não dei risada não. Deu sim, mas o Senhor não tirou a bênção, porque o Senhor sabia que na idade que ele estava, era só rindo para acreditar que um homem de 100 anos, com uma mulher de 90 ia ter filhos. Mas o que aconteceu? Como que um homem de 100 anos com uma mulher de 90 ia ter filho? Deus os rejuvenesceu, irmão. Deus os rejuvenesceu. Deus os rejuvenesceu. Porque era impossível, realmente. Mas Deus rejuvenesceu a eles e fez um milagre. Aleluia. E aí, irmãos, nasceu Isaac. Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou as 12 tribos, que hoje é o povo de Israel. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é a verdade. Sabe por quê? Porque ela se cumpre. Essa promessa está aqui confirmada nos dias nossos. Povo de Israel, há 2000 anos atrás, eles foram banidos da terra deles numa rebelião. Eles se espalharam pelo mundo todo, ficaram sem território. Sabe por quantos anos, irmãos? 2000 anos. Não há um povo que ficou 2000 anos fora da sua terra e manteve a sua identidade. Não existe esse povo. Irmãos, imagine se a gente lesse a Bíblia hoje e falasse, mas Deus falou que a descendência dele seria igual às estrelas do céu. Cadê? Cadê esse povo? Onde está esse povo? Não é? Cadê esse povo? O povo está lá. 1948, o povo de Israel voltou para a sua terra. É uma nação. E Jerusalém, que Deus falou para Davi fazer como capital, é a capital de Jerusalém. E essa semana o presidente dos Estados Unidos chegou e falou, a capital de Israel é Jerusalém. E, irmãos, e os povos se levantaram contra, todo mundo contra. Mas Deus, irmãos, eles estão debaixo de promessa. Podem ser contra a nossa vida, podem ser contra nós. As promessas de Deus, elas vão se realizar na nossa vida. Aleluia! Nós não precisamos temer, irmãos. Nós precisamos continuar plantando na terra de Deus, porque a seu tempo, é o tempo de Deus, você vai colher. Irmãos, quem via Abraão esperando, envelhecendo, e cadê a promessa? Ia falar, puxa vida, mas será que Deus é sádico? Deus, será que não está vendo o velho? O homem está velho, o homem não pode mais nada. Não é? Mas nem se tomasse os negócios dele. Hoje não dava mais. A própria Sara falou,
mas o meu marido vai ter deleite, não sei o que tem. Mas Deus fez acontecer. Irmãos, mas por que Deus fez? Porque Deus tinha um propósito abençoador em Abraão. Deus o transformou no pai da fé. Hoje, todo mundo que tem promessa, tem várias passagens na Bíblia que a pessoa pode recorrer para fortalecer sua fé, e Abraão é a mais forte delas. Então, irmãos, a espera tem um propósito. Deus não está fazendo esperar assim, vou ver se ele aguenta, vou ver até quando ele aguenta, vou ver quando ele aguenta. Não, é que quando você for testemunhar a tua vitória, outras pessoas vão ser abençoadas com o teu testemunho. Aleluia! O teu testemunho, irmãos, o teu testemunho vai servir para fortalecer a fé das pessoas. Deus não dá ponto sem nó. Tudo que Ele faz é para abençoar. Ele não está fazendo você esperar, irmãos. Muitas vezes cansado, não é? Triste, abatido. Ele vê as suas lágrimas, Ele contempla o teu sofrimento. Mas Ele tem um propósito. Se Ele desse a bênção para você hoje, muitas vezes você ia estragar tudo, não ia saber nem dar a cabeça. Então Ele está te aprontando. Continua plantando, não se cansa. A Bíblia falou, não se cansa de fazer o bem, que a seu tempo a gente vai colher. Não se cansa. O tempo de Deus, irmãos, é o tempo apropriado, não é? É o tempo, como diz o Pedro na sua epístola, é o tempo do Senhor Deus. Aqui em Pedro, olha só, em 1 Pedro 5, versículo 6 e 7: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele, no tempo oportuno, vai te exaltar. É o tempo dele. Abraão não sabia, e Deus também não falou: estou chamando você com 75 anos, com 100 você vai ter cumprido a promessa. Não, porque daí ele não ia aguentar. Mas quando faltava um ano só, Deus falou: daqui um ano vai chegar a tua vitória. E assim foi como Deus falou. E Sara, quando estava embalando Isaac, está registrado em Gênesis, ela falou: todo mundo que vê essa história vai rir comigo. Uma mulher de 90 anos amamentando. Irmãos, esse é o nosso Deus. Ele está esperando simplesmente o tempo oportuno na sua vida para agir. Ele está trabalhando. Isaías capítulo 64:4 diz que o Senhor trabalha por todo aquele que nele espera. Se você está esperando em Deus, Deus está trabalhando por você, irmão. Ele está trabalhando, Ele está cuidando, Ele está entrando aonde você não pôde entrar, aonde você tentou entrar com a tua carne e não conseguiu. Deixa Deus entrar com o Espírito Santo, que nem o irmão Monteval falou. Deixa Deus fazer a obra dele, mas não para de plantar na terra dele. Não para de plantar, não desanima, irmãos. Deus, Ele tem a palavra de ânimo aqui para nós. A Bíblia diz em Romanos que Abraão olhava para toda aquela situação, olhava para ele, olhava para Sara, e ele dava glória a Deus, e assim ele fortalecia a sua fé. A gente não vai fortalecer a nossa fé colocando palavras derrotistas na nossa boca, irmãos, porque aqui a gente tem a palavra de Deus, que a gente pode colocar na nossa boca. O que está escrito aqui, a gente toma posse para nós, não é? Toma posse para nós. Mas assim como tem a palavra, tem também a palavra contrária. O diabo usa pessoas também para trazer palavras contrárias, palavras de derrota, para dizer que não vai dar não, para dizer que é tarde demais. Mas se Deus fez a promessa, Ele vai cumprir. Irmãos, Deus não é homem para que minta, Deus não é político. E outra coisa, irmãos, Ele fez a promessa por obrigação? Ele tinha obrigação de fazer promessa na sua vida, na minha vida? Ele tinha obrigação? Ele não tem obrigação, Ele faz pela graça dEle, Ele faz pela misericórdia dEle. Sabe por quê? Porque o diabo, ele tem um plano na sua vida. Ele tem um plano
mas Deus também tem um. Quando vem a promessa, sabe o que é? É Deus dizendo, você vai chegar aonde eu estou falando. E daí, irmãos, cabe a você crer na promessa ou crer no que o diabo fala. O diabo pode estar colocando um monte de coisa negativa na sua vida, um monte de palavra contrária, mas você tem a palavra de Deus para combater, irmão. Você não vai morrer no deserto. Você não vai ficar no meio do caminho, irmãos. O deserto é só para você aprender a ser dependente de Deus. Aprenda a ser dependente de Deus. E não pense que a saída é voltar para o Egito. Porque se você pensar que a saída é voltar para o Egito, irmãos, vou voltar para o Egito que é mais fácil, porque aqui é só maná, é água, é maná, água da rocha, maná e água, maná e água. Eu vou lá para o Egito, pelo menos lá tem manjarzão, não sei o que tem. Aí se prepara, porque o manjar do Egito não alimenta, ele vai te tirando a tua força, até te definhar, acabar com você. E com o pão e a água que Deus está te dando no deserto, você vai chegar à terra prometida. Aleluia! E lá na terra prometida, aí sim, é mel, aí sim você vai usufruir daquilo que só vai abençoar a sua vida, porque a bênção de Deus, ela não acrescenta dores, irmãos. Ela não acrescenta dores. Então, vamos permanecer com o Senhor. Vamos lembrar de usufruir da palavra. Porque, irmãos, não tem como você ser espiritual sem ler a Bíblia, viu? Não tem como, viu? Sabe por quê? Para de comer para ver se aguenta trabalhar, fazer alguma coisa, andar. Você aguenta? Não aguenta, você não sai da cama. E assim, se você parar de ler esse livro aqui, ó, parar de vir na igreja, parar de orar, se prepara que o que vai ganhar força em você é a tua carne velha. Entendeu? É a incredulidade que ganha força, é murmuração, é vício, é tudo. Então, leia a palavra. Você não precisa ser ninguém assim, um sábio para ler a palavra, não. A Bíblia fala que nem os loucos vão errar os caminhos de Deus. A Bíblia é um livro que Deus deu para todos. A Bíblia é um livro que o simples lê e recebe. A Bíblia é um livro que o estudioso fica ali e recebe. A Bíblia Deus deu para todos. Esse é o nosso alimento. Então hoje a palavra, irmãos, não esqueça, a seu tempo. Nós não sabemos quando é o tempo de Deus, mas uma coisa a gente é garantido: a colheita vai acontecer. A seu tempo ela vai acontecer. Aleluia! Continua plantando. Hoje você está aqui plantando, sabe por quê? Você veio tomar ceia. Você está mostrando para o diabo, você está mostrando para o mundo espiritual, irmãos, porque a igreja, quando nós estamos aqui pregando, está testificando no mundo espiritual. Você está mostrando que você prefere o pão, você prefere Jesus do que esse mundo sujo, do que os manjares deste mundo. Então continua plantando, não desanima não, ao contrário. Entra a ceia, sai ceia, 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 e você não colheu nada ainda. Não desanime, irmão, isso é um motivo de se alegrar. Sabe por quê? Você está na lista daqueles que imitaram Abraão, e em nome de Jesus você vai receber. Amém? Glória a Deus.